Aí galerinha, fazendo mais um testezinho aqui. Um finca pino com a carabina modificada para 22. Olha o que ela faz no tijolo. Lapada da bexiga, tu é doido. Será se mata? E é porque pegou na quina, viu galerinha? Aí ó, pegou na quina do tijolo. E o chumbinho, como vocês sabem, é mole, né? Vira um papel. Mas a lapada aí é o buraco. Mas tá valendo. Valeu, obrigado galerinha.